Vamos repetir? O insensato multiplica as palavras, no entanto, ninguém imagina o que está por vir. Quem poderá prevenir a outros sobre o que ainda virá mais tarde? Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir somente a Tua voz. Fala ao nosso coração nesta manhã onde nós celebramos a Tua ressurreição. Todos os domingos, o povo de Deus aproveitava para celebrar a ressurreição de Jesus, no domingo que é chamado Kyriake Remera, e eles lembravam isso todo o tempo, com ações de graças, em oração, com cânticos, com comunhão. Que nós possamos nesta manhã, Senhor, repetir alguns desses atos dos servos, do Atos dos Apóstolos, para que nós possamos te alegrar, Senhor, sinalizando que entendemos o Teu propósito na nossa vida. Nós oramos, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Aprove a Deus que a metade do jejum caísse exatamente no domingo, né? Nós não programamos nada, e quando essa semana eu vi que o 21º dia estaria no domingo, e pegando algumas coisas que estão acontecendo, alguns comentários, algumas perguntas, algumas dúvidas, eu orei ao Senhor para trazer uma palavra sobre aquilo que pedimos e quando chega nós não entendemos. Existe na Bíblia algumas situações semelhantes. Uma delas, bem conhecida, é quando Pedro estava na prisão e Herodes ia matá-lo. Ele já tinha feito isso com Tiago e ele estava preparado para a sua morte. E a igreja orava por ele. A igreja estava reunida numa casa e alguns irmãos ali oravam, e eu posso mais ou menos imaginar como é que essa oração era. A oração não era: abençoa Pedro, oh Deus, abençoa a sua igreja. Eu imagino que a oração, embora pudesse pedir bênção para Pedro, é: liberta Pedro, Senhor, liberta o nosso pastor, liberta, Senhor, das cadeias. Embora eles já sabiam que Tiago também deve ter orado e havia sido morto. Mas de repente, não mais que de repente, eles ouvem um barulho na porta onde eles estavam, casa toda fechada por causa da perseguição, e aí alguém bate a porta. Eu creio que o pavor tomou conta deles, que ninguém quis abrir a porta. Mandaram uma criada abrir a porta. E a criada foi lá, e ela, quando abriu a porta, olhou e viu que era Pedro. E ela, no meio da oração, que ela estava na oração também, certamente, ela percebeu que o pedido já havia sido aceito. E ela corre para dentro com um sentimento de dizer: conseguimos! Ela não usou essas palavras, mas ela disse: é Pedro! E as pessoas que oravam por isso disseram assim: você está louca? Pedro está preso. Conhecem essa passagem, irmãos? Atos capítulo 12. Não precisa abrir agora, eu estou dando uma síntese para os irmãos. E eles insistiram que ela estava maluca, e ela disse: não estou, é Pedro. Aí, para aliviar, disse: deve ser o seu anjo. Não, é Pedro. Vocês estão achando que eu não conheço Pedro? Só nesse texto, irmãos, e a pregação não é sobre isto, mas isso é um dos exemplos, a gente já poderia caminhar muita coisa. Eu envio uma pessoa e não confio no que aquela pessoa vai me trazer. E eu fico tentando amenizar a resposta que aquela pessoa tem para me dar. Eles não estavam atentos para aquilo que eles estavam pedindo.
Em Mateus capítulo 24, e aí sim nós vamos abrir e vamos pedir para projetar. A partir do versículo 5, posso ler. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 5, diz assim: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Note, irmãos, o que virá no nome dele, não diz, eu sou o diabo, e desencaminharão as pessoas. É por não estarmos ligados nas promessas e na previsão de Deus, na exortação, na advertência que a Bíblia nos dá, é que nós seremos enganados. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. É uma advertência, é uma previsão. Vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Versículo 15 diz, e assim quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, preveniu. No lugar santo com L maiúsculo e S maiúsculo, a casa de Deus, o altar, ao ler, está entre parênteses, o profeta, entendereis isso. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis, prevenindo, irmãos, para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Agora voltamos para a palavra, para o texto. O insensato multiplica as palavras, no entanto, ninguém imagina o que está por vir. Quem poderá prevenir a outros sobre o que ainda virá mais tarde? Está dizendo que o insensato é aquele que dá corpo às coisas erradas que estão vendo e acontecendo. E hoje eu citei sobre a proliferação vinda pela parte dos irmãos cristãos em Facebook, dizendo que amanhã vai ser isso, amanhã te cuida, e etc. E as pessoas que leem ficam desesperadas. Algumas podem ser verdades, outras não. Qual é o propósito dessa palavra breve, nessa manhã? Nós entramos num jejum. Para que serve o jejum? Para quem não estava aqui quando nós lançamos o jejum, e não tem entendido o jejum, nós vamos explicar rapidamente e dizer para que serve o jejum e qual é o propósito desse nosso jejum. Mais uma vez. Não vamos ensinar sobre o jejum assim, o jejum não, isso já foi dito, está escrito ali no quadro. Há o jejum parcial, há o jejum total, há o chamado jejum de Daniel. O jejum não é feito por horas, o jejum é feito por alimentos, quando você abstém-se de comer o alimento. Então, se você ficar 3 horas sem comer, não quer dizer que você está em jejum. Se você ficar 2, 3, 4, 5 horas sem comer, não quer dizer que você está em jejum. O jejum é quando você determina, elege na sua vida uma refeição, ou 2, ou todas, e diz,
por causa disso eu não comerei. Em contrapartida, no lugar dessa comida, eu terei essa outra comida, que é orar e vigiar e estar atento. A Bíblia, irmãos, de capa a capa, não fala, deixa eu melhorar isso aqui, não é que ela não fala do que aconteceu, ela conta o que aconteceu, mas com relação à vida cristã, ela te avisa o que vai acontecer, senão não tem sentido. Você imaginou já? Você está indo aqui por uma estrada e de repente, atenção, você acabou de passar um sinal proibido. Atenção, você acabou de passar um pardal. Você ia ficar muito furioso. Mas ele diz, a 60 metros, a 100 metros, a 2 quilômetros tem isso, e você obedece se quiser, mas está avisando. Então, esses textos que eu li, há outros, Deus falando, e Jesus disse, no mundo tereis aflições, tribulações. Para quê? Para que quando elas vierem, você saiba, Jesus me preveniu disso. Nós prevenimos, filho, cuidado, você vai atravessar a rua, olhe para os dois lados, porque pode vir um carro e você não perceber. E a pessoa, então, quando for atravessar a rua, ele vai ouvir, vem um carro, e ele não olhou direito, e o carro deu uma freada em cima, ele disse, meu pai me avisou, minha mãe me avisou, ou alguém me avisou. Quando nós começamos um jejum, nós começamos a mexer com o mundo espiritual. Só se mexe com o mundo espiritual quando nós estamos em consagração a Deus. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Não necessariamente falando que você só mexe com o mundo espiritual quando está em jejum. Mas o jejum mexe com o mundo. Ou é para mexer. Se não mexe é porque está sendo feito de alguma forma errada, mas é para mexer com o mundo espiritual. Mas não é para nós dizermos assim, mexemos com o mundo espiritual, meu Deus, estou arrependido do jejum. Não, meu irmão, é a arma que você tem, é o jejum. E aí eu explico. O jejum é um mecanismo que nós temos, que Deus que nos deu, nos ofereceu essa possibilidade, onde nós nos desligamos naquilo que agrada ao corpo para nos ligarmos àquilo que agrada à alma. E quando o nosso corpo está completamente tomado pelas coisas do corpo, das coisas dos prazeres que alimentam o corpo, automaticamente você está desligado das coisas da alma. A Bíblia ela tem que ser entendida de Gênesis a Apocalipse como um todo. Você não pode pegar um pedaço e isso aqui. Quando Jesus diz, quem comigo não ajunta e espalha, está dentro desse contexto que eu estou te dizendo. Se você está no corpo, você não está no espírito. Se você está no espírito, você não está no corpo. Quem não é por mim, é contra mim. Não sou contra Jesus, eu só não sou porque eu não gosto de... Não, quem não é por mim está determinado, é contra mim. É ele que disse, é Bíblia. Quem comigo não ajunta, espalhe, quem não é por mim é contra mim, está dentro desse contexto. Quem é para corpo não é para espírito, quem é para espírito não é para corpo. Tudo dentro do contexto. Se você dá lugar ao corpo, você não dá lugar ao espírito. Quem dorme não está acordado, e quem está acordado não está dormindo. Se você está aqui, você não está ali. E se você está ali, você não está aqui. E agora nós podemos ficar aqui a manhã toda. Se você está sentado, você não está em pé. E se você está em pé, é porque você não está sentado. E nem está deitado. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar, irmãos, que às vezes nós fazemos propósitos com Deus e não estamos preparados para enxergar quando Ele nos dá a resposta. E nos desesperamos. E começamos a ficar aflitos. E quando Pedro chega à nossa porta, nós gritamos, não é possível, não é ele, é um fantasma, é o espírito dele, não, quem sabe é o anjo, porque nós estamos orando, não, é o Pedro.
Mas as coisas ruins também aparecem quando você está em jejum, porque quando você está em jejum, as coisas ruins já estavam aqui. Presta atenção nisso, irmãos. Eu vou fazer jejum e Deus vai mandar um monte de coisa ruim. Não, você vai enxergar as coisas ruins. Porque quando você está em jejum, você está afinado com Deus, sintonia fina. Aquilo que você não enxergava, você passa a enxergar. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai ter um misto de tristeza e de alegria. Tristeza porque aconteceu alguma coisa ruim, e alegria porque estou lendo o céu. E Deus nos preveniu desde o início, Jesus nos preveniu desde a sua vida aqui, desde o primeiro momento, as coisas que iriam acontecer, as desgraças. E as desgraças podem ser pessoais, podem ser corporativas, pode ser de várias maneiras. Estamos vivendo desgraças no nosso país, no nosso estado, há muito tempo até, antes do que os outros, um estado totalmente sucateado pelos ladrões, que não entramos aqui em mérito, não vou falar de política aqui, mas pessoas que foram para lá para resolver o problema para o povo e resolveram os seus problemas e deixaram o povo em situações, mas nós estamos vivendo isso. Mas quando nós estamos num jejum, e por isso que nós não devemos fazer um jejum, devemos fazer vários jejuns, estamos já projetados para o final do ano, novembro, fazer novamente mais um de 40, porque não tem outra forma de nós nos aproximarmos de Deus, a não ser nos largando, nos abstendo das coisas materiais, para enxergarmos as espirituais. É no jejum que nós dizemos, Senhor, e agora? Ele disse assim, isso já estava aí há muito tempo, você não estava enxergando, mas olha o resultado, fecha o olho, abre, já foi. Mas você só pode fazer isso quando você tem sintonia fina com Deus. Se eu fosse perguntar, eu tenho certeza que eu teria pessoas aqui, você já está fazendo jejum, pastor, eu parei, eu tive um problema, não sei, ou então, eu quase parei, na pior das hipóteses. Por quê? Porque eu enfrentei um problema aqui e eu vi que não dava para fazer jejum. Então você estava com a mão na chave para abrir a porta. Você estava com a mão na chave para abrir a porta. Quando os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito maligno que estava no filho de um homem que levou e disse lá em Lucas capítulo 9, ele diz isso, Senhor, meu filho tem um espírito que o toma, de repente o joga no fogo, outra hora joga na água e o convulsiona e ele fica, parece que está morto, e depois de um tempo ele libera, mas esse espírito ali, ele vai e volta. E eu trouxe aos seus discípulos, eles não puderam. E essa palavra está depois de que Jesus envia os 12 e dá a eles poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Eles voltam e depois disso encontram esse quadro. Aí Jesus vai, expulsa o demônio do menino, tira, liberta o menino, entrega para o pai, e os discípulos saem com eles, aí depois eles vão lá e encontram Jesus aqui. Dá para a gente um macete? Dá para a gente o caminho das pedras? Por que nós não conseguimos? E ele disse a palavra mágica, porque essa casta, esse tipo de demônio, só se expulsa com jejum e oração. E eu vou decodificar isso para você. Ele está falando de vida e não de momento. Porque naquele momento, Jesus que ia... Presta atenção nisso, irmãos. Jesus precisava ir para o deserto para ser tentado? Será que Deus teve dúvida que Jesus cairia numa cilada? O que santificou Jesus foi 40 dias? Não, irmãos. Ele já era santo, ele era Deus
encarnado. Ele foi para mostrar para nós como é que tem que fazer. Então, pegando o contexto, Jesus chega e diz: o que é que houve? É isso, assim, 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 assim. Demônio, sai dele. Jesus não jejuou, naquele momento não, e nem orou. Mas ele tinha uma vida de jejum e oração. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo: vocês têm que ser iguais a mim. Vocês têm que fazer o que eu estou fazendo. E muitas das suas palavras foi nesse sentido. Façam o que eu estou fazendo. Sejam meus discípulos. E depois façam discípulos, não seus, mas meus. Então, nós estamos caminhando para a parte final do nosso jejum. E eu quero alertar os irmãos que muita coisa ainda está por acontecer, acontecerá ou não. Pode ser que sua vida no jejum seja um mar de rosas, mas se nós estamos orando, você vai enxergar com lupa espiritual aquilo que você não estava enxergando. E aí você precisa agir. Você precisa entender, porque Deus vai te dar as direções. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitos de nós não entendemos, e alguns estão a ponto de desistirem do jejum por causa de problemas, por causa de situações, por causa de... Então, a palavra é: o nosso jejum é para nos dar armas vindas do alto, que as suas armas, as nossas armas não valem nada, são as armas que Saul quis entregar para Davi, para ele lutar contra o gigante. Ele disse: essas eu não estou acostumado, mas tem uma que eu estou acostumado e ele não conhece, que é o poder de Deus. Ele vem a mim com lanças e espadas, mas eu irei a ele em nome do Senhor dos exércitos. E esse é o propósito do jejum. Então, quando a pergunta chega para nós: pastor, eu não estou triste com os irmãos que me perguntaram, não. Os irmãos me abençoaram me dando uma mensagem. Os irmãos que me perguntaram: eu não posso perguntar ao pastor, não. E perguntem, irmãos, porque dali vem as dúvidas, dali eu estudo sobre aquilo e dali eu trago uma palavra, é alimento para nós. Porque 2 ou 3 me perguntaram, e os outros 20, talvez, que queriam me perguntar e tiveram vergonha ou não tiveram oportunidade, não é verdade? Então, o jejum, para você, funciona de acordo com o que você está precisando de sintonia com Deus. Mas nenhuma sintonia está tão fina que dispense você de fazer um jejum. Porque o jejum, repito, para ficar gravado, é afinação com Deus. O seu jejum, o nosso jejum, não muda o coração de Deus. Deus é Deus, do mesmo jeito. Não é uma espada que você enfia no pescoço de Deus e diz: ou dá, ou eu puro fora, ou eu faz isso, ou faz... Não! Deus não se submete a ameaças. Ele se submete a um pedido de humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, falamos isso hoje na consagração, não é? Aí vocês vão mover o meu coração. Não há nada. E muitas vezes nós estamos fazendo um jejum e estamos usando outras armas que desqualificam as armas do alto. E por último, irmãos, jejum é sacrifício, mas não o sacrifício que algumas pessoas dizem: mas Jesus já fez todo o sacrifício por mim, eu não preciso de sacrifício. O que Jesus fez por você, ninguém faz. E não é desse sacrifício que nós estamos falando. Mas é o sacrifício, repito, novamente, é de matar o corpo, para que a alma não seja sufocada
Então, o canal que é livre para falar conosco é o Espírito, todos sabemos disso. Deus não fala conosco através da alma e nem através do corpo, Ele fala através do Espírito, que alegra a alma. Por que estás abatida, ó minha alma? A alma estava abatida. E o corpo? Muitas vezes o corpo, com as coisas materiais, pensam que estão municiando, e estão, mas não da forma correta, a alma. E muitas vezes ele está danificando a alma. Então o jejum é um jejum que realmente é sacrifício. Sacrifício de quê? De eu não deixar de comer. Porque senão lá na África, lá em alguns países, eles eram campeões de jejum, irmãos. É sacrifício de querer falar com Jesus. Perceberam que é uma coisa diferente? Porque tem gente que não come e não faz jejum. Ele faz dieta. Sim, dieta. Eu vou fazer uma dieta, vou tirar o pão. Encontrei com um amigo, até que era daqui da igreja, falou: rapaz, você emagreceu muito. Ele falou assim: só tirei o pão, o macarrão, não sei o que ele falou lá mais, e ó, estou fino. Os irmãos estão percebendo que eu também estou mais fino, né? Tirei algumas coisas, mas isso é dieta. O sacrifício é nós falarmos com Jesus. Pastor, que heresia é essa que o senhor está falando agora? Falar com Jesus não é nenhum sacrifício. E por que você não consegue orar 10 minutos? Deixa eu te fazer essa pergunta. Porque quando você se ajoelha para orar, faz um teste na sua casa, sem ninguém te ver. Ajoelha, vê se você aguenta mais de 10 minutos ajoelhado orando. Não aguenta, irmão. Sabe por quê? Porque precisa de um sacrifício. Que sacrifício? De ouvir uma voz chata de Jesus? Não. Mas nesse tempo, aí eu vou fazer um sacrifício, conversar com aquele irmãozinho. Sabe, pastor, o senhor está me pedindo, mas ele é chato, é pastor? Mas eu vou fazer esse sacrifício. Isso é sacrifício. Esse que eu estou dizendo é sacrifício de matar a tua carne e falar assim: cala a boca aí. É o que Paulo falou: eu esmurro a minha carne. Sacrifício de trocar aquilo que me agrada na carne para as coisas que me agradam no espírito. Irmãos, fiquem tranquilos que ninguém vai ficar sem carne. Porque quando eu agrado ao Senhor e estou alinhado, Ele não vai me dar carne dura, Ele só vai me dar carne boa, macia. Quase que eu faço uma propaganda aqui da marca da carne. Vai dar carne. Entenderam, irmãos? Quando eu me sacrifico e digo: eu não posso perder isso. Aí eu tenho um sacrifício: não, vou ficar aqui na presença do Senhor. Isso é sacrifício. Eu abrir mão de algumas coisas, de um joguinho, ou de um isso, ou de um aquilo. Não, eu quero falar, eu preciso. Ah, meu amado, as suas férias que você ia fazer serão melhores. Você estava pensando em ir para Belfor Roxo, e ele te leva para, sei lá, para Caldas Novas, Fortaleza, para falar no Brasil, né? Aquelas praias. Você pensa uma coisa, ele dá mais. Mas isso está na Bíblia, pastor? Está. Se você ler o contexto do versículo que diz que ele nos dá infinitamente mais do que pensamos, do que sonhamos e do que imaginamos. Amém? Está nos faltando 21 dias para completarmos os 42 dias de jejum. E os sinais estão acontecendo. Não fique preocupado. O Senhor vai te dar sinais para que você seja preparado. Eu tenho alguns. Minha esposa, estou casada há 40 e poucos anos, tem outros. Nós de vez em quando conversamos e sabemos. Existem certas coisas que, se eu tenho uma dor no estômago sem nenhuma razão de ter que eu digo o seguinte: não comi errado, não fiz bobagem e começo a sentir uma dor assim, um mal-estar, e aí eu só ligar. Quem não está em jejum, vai para o médico. Doutor, aí o médico: não tem nada aqui. Ah, mas não é possível, meu Deus do céu. Ai, Jesus, será que eu estou morrendo? E ele está fazendo um jejum para Deus falar com ele. E Deus está dando um sinal para ele se preparar.
É mais ou menos assim, irmãos. Você está dentro de casa, lá nos Estados Unidos, no inverno. Eu não sei quantos não foram aos Estados Unidos no inverno. Mas eu vou dizer como é que é. No inverno, frio. Frio. Não é inverninho, inverno. E eu vou dizer como é que você anda dentro de casa. Com camisa de manga curta, um shortinho, um pijama leve e tal. Mas quando você vai lá para fora, você tem que se prevenir. Ou então, não está nesse inverno e acontece o que aconteceu hoje. Se eu os visse ontem, eu não os veria com blusa. Não veria, certamente, o Alexandre com esse casaco. Bonito, depois me empresta. Não veria alguns irmãos com manga comprida, mas avisou que vai vir um tempo frio, já começou, e chover, e esfriar e tal, a gente agasalha. O que o Senhor está nos dizendo é o seguinte: quando você sentir algum sintoma, pare e olha, opa, por quê? Ei, estão entendendo? Então o que eu tenho que fazer? Aí o Senhor vai afinar com você, faça isso, faça isso, faça isso. Ou então segura, e aí você segura, pronto, passou a tribulação. Mas se você não estiver segurando, quando você vai a alguns brinquedos lá nos parques, na Disney e outros parques, e alguns brinquedos perigosos, e uma pessoa assim diz, ó, fecha ali, Beto Carreiro, né? Fecha aqui, tenha certeza. Aí ele fecha e faz assim, vê se está seguro. Ó, quando fizer isso, faz assim, segura aqui, não levante. O que ele está te dizendo? Você vai passar por uma turbulência. Quando estamos no avião, de repente estamos assim, sem o cinto de segurança e tal, e andando, e de repente entra, plim, plum, quando entra aquele negócio, você olha assim, senhoras e senhores, estamos para entrar numa turbulência. Ele não fala assim, acabamos de passar por uma turbulência. Pô, mas tinha que ter me avisado. Estamos entrando. Sentem-se, afivelem os cintos, segura as barras aí, porque o negócio vai acontecer. Eu passei por isso uma vez, eu pensei que era meu último dia na face da terra. O avião parecia um papel fazendo assim. Eu falei, não sei como é que eles já estão fazendo agora aviões flexíveis. Porque o negócio fazia assim, ó, que parecia que ia quebrar. Mas ele me avisou antes. Naquele momento, você olhava, você via as pessoas do lado. Jesus, tem misericórdia. Mas me chamou a atenção, porque essa viagem que eu estava fazendo era para o Japão, e tinha gente assim, e outro agarrado, e outro com o dente assim, como se o dente fosse resolver o problema. E um monte de japonês, irmãos, assim, ó. Eles estavam acostumados, porque aquele lugar que eu estava passando é o lugar que eles passam sempre. Eu fui lá, mas certamente eles já fizeram aquela viagem muitas vezes. E é um lugar de muita turbulência. Ele perto, sei lá onde era aquele negócio. Eu olhei da janela, mas não vi nada, não. Era um lugar, só vi precipício. Era um lugar que já era acostumado a acontecer. Eles estavam assim. Quando avisou, eles só fizeram assim, ó. Fecharam o cinto e... Que Deus possa te abençoar nessa mensagem, meu amado. Que Deus possa te lembrar que amanhã pode ser pior do que hoje. Mas que a vitória sobre o dia de amanhã será maior do que a que você teve hoje. Depende da sua afinação com Deus. Depende da sua determinação. Eu não vou perguntar, irmãos, quantos estão fazendo jejum, porque isso é de cada um. Nós estamos fazendo corporativo para te ajudar, para que todos possamos fazer junto, e quando você tiver alguma dificuldade, se escorar em outro, me ajuda aqui, como é que faz? Porque talvez sozinho, por iniciativa sua, talvez você não fizesse, e vai adiando porque você não sabe, e talvez você não fizesse. Há pessoas que nunca viajaram para fora do país, porque nunca tiveram uma companhia para viajar para fora do país, ou por medo, ou por desconhecimento. Então, nós estamos te proporcionando essa viagem fora do país. Entre no nosso vagão, entre no nosso avião, entre no nosso comboio, e juntos iremos vencer. Nós temos muitas coisas que foram colocadas, principalmente hoje, e nosso tempo vai chegar, onde nós sentaremos, tiraremos as nossas
harpas penduradas das árvores e vamos tocar alegremente e dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu estás atento ao nosso agir, ao nosso pensar, ao nosso caminhar. E o Senhor tem uma paciência conosco inconfundível. Paciência de nos levantar quando estamos caídos. Paciência, Senhor, de nos apoderar. Nós estamos trabalhando no apoderamento individual dos Teus servos. Pai, o que nós queremos é que cada um seja um servo poderoso em palavra, em ação. Só assim a nossa igreja logrará êxito. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela primeira etapa, primeira metade do jejum de 42 dias. Agora te pedimos, Pai, confirma sobre a nossa vida, nós conseguirmos fazer e chegarmos do lado de lá, termos algum lucro com a nossa própria vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu nem sei, Beto, se eu dei o título da mensagem, mas se não dei, prevenir, falei? Ok. Nós vamos